Pare. Respira fundo. Você não está aqui por acidente. Enquanto seus olhos percorrem essas palavras, existe um Deus que conhece seu nome, que vê cada lágrima escondida e cada noite mal dormida. E Ele preparou este encontro. Hoje, exatamente hoje, esta mensagem não chegou até você por acaso. O céu não opera em atraso. O céu opera com precisão. Antes de continuar, eu preciso te pedir algo. Se você acredita que este encontro não é uma coincidência, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e aperta o like. Esse simples gesto é a sua primeira declaração de fé de que algo novo está prestes a acontecer na sua vida. Agora vamos mergulhar fundo no que Deus tem para nós. Todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente recita, coloca em quadros na parede, manda em mensagens de bom dia. Mas será que a gente realmente entende o peso dessas palavras? Muita gente pensa que esse salmo é apenas uma bela poesia, uma frase de efeito para acalmar a alma. Mas a verdade é que o Salmo 23 não é poesia, é a transcrição de uma experiência de vida. Pensa comigo, quem escreveu isso foi Davi. E ele não escreveu isso do conforto do seu palácio, com as contas pagas e a despensa cheia. Não. Davi escreveu essas palavras depois de ter passado pela fome, de ter se escondido em cavernas frias, de ter sido perseguido implacavelmente por Saul, que queria tirar sua vida. Ele conhecia o deserto, a escassez, o medo. Então, quando Davi diz, nada me faltará, ele não está sendo otimista sem base. Ele está declarando um fato que ele viveu na pele. A palavra hebraica original para faltará é chaser. E chaser não significa apenas a falta de algo. O significado é muito mais profundo. Chaser significa estar em déficit, em carência, sentir um vazio, uma incompletude. O que Davi está dizendo, na verdade, é: com Deus como meu pastor, eu nunca estarei em déficit. Eu nunca estarei verdadeiramente incompleto ou em estado de carência permanente. Percebe a diferença? Isso não é uma promessa de que você vai ter um carro de luxo na garagem amanhã ou que sua conta bancária vai explodir da noite para o dia. Não é sobre riqueza fácil. É uma promessa de suficiência divina no tempo certo. É a garantia de que, mesmo no meio da tempestade, mesmo quando os recursos parecem limitados, o pastor proverá exatamente o que você precisa, na hora que você precisa. Ele te guia a pastos verdejantes e águas tranquilas, não porque o cenário é sempre perfeito, mas porque a presença dele torna qualquer cenário suficiente. E isso nos leva a um ponto crucial, que pode ser a chave que vai virar o jogo na sua vida. Existe uma diferença gigantesca entre simplesmente recitar o Salmo e verdadeiramente habitar nele. Porque tantas pessoas conhecem o Salmo 23 de cor, citam ele há anos, mas continuam presas na ansiedade, na dívida, no medo da escassez. A resposta é simples, mas poderosa. Elas conhecem a palavra, mas não vivem debaixo da autoridade dessa palavra. Recitar é como ler o manual de um carro. Você pode saber todas as especificações do motor, a capacidade do tanque, a velocidade máxima. Mas se você nunca entrar no carro, girar a chave e dirigir, aquele conhecimento não te leva a lugar nenhum. Habitar no Salmo é entrar no carro, girar a chave e confiar que o motorista, que é o bom pastor, sabe exatamente para onde está te levando. O Salmo 23 não é uma fórmula mágica, um amuleto da sorte que você esfrega e seus problemas desaparecem. Ele funciona como um relacionamento. É sobre confiança. É sobre entregar a direção da sua vida para aquele que tem o mapa completo. É parar de tentar ser o pastor de si mesmo e aceitar que existe alguém muito mais competente para essa função. Quando você vive debaixo dessa palavra, você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para o pastor. A sua paz não vem mais do saldo bancário, mas da confiança no provedor. A sua segurança não vem mais da estabilidade do seu emprego, mas da fidelidade do seu Deus. É uma mudança de perspectiva que transforma tudo. Eu quero compartilhar algo pessoal com vocês, um testemunho que marcou minha vida. Houve um tempo em que eu estava afundado em dívidas. Sabe aquela situação em que você abre o aplicativo do banco e todos os números estão vermelhos? Era a minha realidade. Eu olhava para as contas chegando
para as obrigações e o desespero batia forte. E o mais doloroso era que, nesse período, eu lia o Salmo 23 e me sentia um mentiroso. Como eu podia dizer, nada me faltará, quando tudo ao meu redor gritava, está faltando tudo? Eu me sentia hipócrita. Eu orava, jejuava, mas a angústia não passava. Até que um dia, em um momento de profunda sinceridade com Deus, uma revelação caiu como um raio no meu coração. A voz de Deus falou claramente à minha alma. A sua suficiência não vem da situação. A sua suficiência vem da fonte. Naquele instante, tudo mudou. Eu percebi que estava procurando a provisão nos lugares errados. Eu estava esperando que as circunstâncias mudassem para que eu pudesse confiar. Mas Deus estava me chamando para confiar nele, para que então as circunstâncias fossem transformadas. A minha fonte não era o meu trabalho, não era meu talento, não era minha capacidade de resolver problemas. A minha fonte era Ele, o Senhor, o meu pastor. Quando a fonte muda, a realidade é forçada a mudar. Eu comecei a declarar: Senhor, Tu és a minha fonte. Mesmo com as contas no vermelho, eu declaro que nada me falta, porque eu tenho a Ti. Foi um ato de fé, uma guerra espiritual contra a mentalidade de escassez. E aos poucos, de formas que eu nunca poderia imaginar, as portas começaram a se abrir. Soluções apareceram. A provisão chegou. Não foi mágico, foi um processo de confiança e obediência. A paz precedeu a solução. O descanso em Deus abriu caminho para o milagre. E é por isso que eu quero terminar este tempo com você fazendo uma oração. Não uma oração repetitiva, mas uma declaração de entrega do seu coração. Onde quer que você esteja, feche seus olhos por um instante se puder e repita comigo com toda a sua fé. Senhor, meu Deus, eu venho diante de Ti hoje e declaro com a minha boca e com o meu coração: Tu és o meu pastor. Eu reconheço que tentei guiar minha própria vida por muito tempo e acabei em desertos de ansiedade e medo. Mas hoje, eu Te entrego o cajado. Eu escolho confiar em Ti, mesmo antes de ver a solução para os meus problemas. Eu escolho descansar na Tua provisão, mesmo que minhas circunstâncias digam o contrário. Eu declaro que a minha suficiência não vem do que eu tenho ou do que eu vejo, mas vem de Ti, a fonte de toda a vida. Eu recebo a Tua paz que excede todo entendimento e escolho habitar debaixo da Tua promessa. A partir de hoje, o Senhor é o meu pastor, e por isso, nada, absolutamente nada me faltará. Mas aí surge uma pergunta que não quer calar. Se Deus é o nosso pastor, por que tanta gente continua enfrentando dificuldades financeiras? Parece que vive presa numa luta sem fim. A resposta pode te surpreender, e ela é mais simples e ao mesmo tempo mais profunda do que imaginamos. A verdade é que a provisão divina não funciona fora do alinhamento. Não é uma fórmula mágica, um passe de mágica. É uma parceria, uma dança de fé e obediência. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O que realmente trava e o que libera a provisão de Deus na sua vida. Fique comigo, porque o que Deus tem para nós hoje pode mudar completamente a sua perspectiva e destravar áreas que você nem imaginava. Muitas vezes, a gente se apega a versículos como o Salmo 23, declara com toda a fé pela manhã, mas durante o dia, nossas atitudes contam uma história completamente diferente. A gente age com medo, com irresponsabilidade, com ansiedade. E é aí que está o ponto central. A fé bíblica não é passiva, ela coopera com Deus. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Pense bem. Deus mandou o maná do céu para o povo no deserto, certo? Mas eles precisavam sair da tenda e colher. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas ele precisou que os discípulos distribuíssem para a multidão. Deus abriu o Mar Vermelho, mas o povo de Israel teve que dar o passo e atravessar a pé. A provisão estava lá, mas exigia uma ação, um movimento de fé e obediência. E aqui vai um alerta muito importante. Cuidado com o desespero financeiro. É nesse momento de aperto, de angústia, que muitas pessoas acabam aceitando atalhos que parecem fáceis, mas que são perigosos e desagradam a Deus. É a proposta de um negócio duvidoso, a tentação de dar um jeitinho que beira a desonestidade, a ideia de que os fins justificam os meios.
mas precisamos ter isso muito claro no nosso coração. Deus não honra a desonestidade. Ele não abençoa atalhos sujos. A bênção que vem de Deus não traz consigo dor de cabeça, não tira a sua paz. A provisão que vem do céu é limpa, é justa, e ela sempre virá através de caminhos de retidão. Se você se sente tentado a pegar um atalho, pare, respire e lembre-se. O seu provedor é fiel, e ele não precisa de caminhos tortos para te abençoar. A sua parte é confiar e agir com integridade, mesmo quando parece difícil. A parte de Deus é fazer o milagre acontecer no tempo certo e da maneira certa. Não troque a bênção duradoura de Deus por um alívio temporário que pode te custar muito caro lá na frente. Agora, eu quero te levar para um outro salmo, o Salmo 34, no versículo 10. Ele diz algo poderoso. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem algum lhes faltará. Vamos pensar um pouco sobre isso. O leão é o rei da selva. Ele é forte, ágil, um caçador por natureza. Se existe um animal que representa autossuficiência e capacidade, é o leão. E mesmo assim, a Bíblia diz que até os leões jovens, no auge da sua força, podem passar fome. O que isso nos ensina? Uma lição tremenda. A nossa capacidade humana, por maior que seja, não é garantia de provisão. Você pode ser o melhor profissional da sua área, ter os melhores diplomas, a maior rede de contatos, a maior força de vontade, e ainda assim enfrentar momentos de escassez. Por quê? Porque a nossa segurança não pode estar na nossa própria força. A nossa fonte não pode ser a nossa capacidade. A passagem continua e nos dá a chave. Mas aos que buscam o Senhor, bem algum lhes faltará. Veja a diferença. Não é sobre ser forte como um leão, é sobre ser dependente como um filho. É sobre buscar a Deus não apenas como um socorro de emergência, mas como a fonte de todas as coisas todos os dias. Quando você entende que a sua provisão não vem do seu chefe, do governo ou da sua própria inteligência, mas vem do Senhor, o seu coração se acalma. Você para de viver sob a pressão de ter que fazer acontecer a todo custo e começa a descansar na certeza de que aquele que cuida dos lírios do campo e das aves do céu também cuida de você. Buscar ao Senhor significa colocar Ele em primeiro lugar, alinhar suas decisões com a palavra dele, confiar que Ele está no controle. E a promessa é clara: nenhum bem lhe faltará. Isso não é uma promessa de que você não terá desafios, mas sim uma garantia de que, em meio a eles, Deus será o seu sustento e nada do que é essencial para a sua vida e para cumprir o seu propósito vai te faltar. E isso me leva a um entendimento ainda mais profundo sobre a provisão. A palavra provisão, em sua raiz hebraica, está ligada à ideia de ver antes, de prover com antecedência. Isso muda tudo. Quando Abraão foi chamado para sacrificar Isaque no Monte Moriá, ele obedeceu sem entender como Deus proveria o cordeiro. Ele simplesmente caminhou em fé. E o que aconteceu? A Bíblia diz que, no momento certo, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. O carneiro já estava lá. Deus já tinha visto a necessidade de Abraão antes mesmo de Abraão chegar ao topo do monte. A provisão já estava preparada, esperando pelo passo de obediência dele. Talvez seja exatamente essa a sua situação hoje. Você está olhando para o seu Monte Moriá, uma conta para pagar, uma necessidade da sua família, um projeto que parece impossível, e você não vê a solução. Você não vê o carneiro. Mas eu quero te encorajar a crer que Deus já viu antes. A sua provisão para esta semana, para este mês, para esta situação, talvez já esteja preparada, posicionada, apenas esperando o seu próximo passo de obediência. Qual é o passo que Deus está te pedindo para dar hoje? Talvez seja fazer aquela ligação, enviar aquele currículo, pedir perdão ou simplesmente descansar e confiar nele. Não permita que o medo do que você não vê te paralise. Lembre-se de Abraão. Ele chamou aquele lugar de Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. A sua provisão não é criada na hora do desespero, ela é revelada na hora da obediência. Continue caminhando, continue crendo.
o seu carneiro já está no monte. Até aqui, nós vimos que a provisão de Deus é liberada através da nossa cooperação em fé e obediência. Vimos que a nossa capacidade não garante nada, mas a nossa dependência de Deus garante tudo. E entendemos que a provisão já foi preparada por um Deus que vê o nosso futuro. Mas existe algo ainda mais profundo que precisamos tratar. Tem gente que até recebe a provisão, o milagre acontece, o dinheiro chega, mas ele escorre pelos dedos. A pessoa não consegue reter, não consegue multiplicar, parece que vive num ciclo de receber e perder. Isso acontece porque não adianta ter a mão cheia se a mente é de escassez. Você já parou para pensar que a forma como você enxerga o dinheiro pode estar bloqueando ou liberando as bênçãos de Deus na sua vida? Presta atenção. Isso não é lei da atração, não é pensamento positivo vazio. Isso é mentalidade de reino. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como dinheiro é sujo, rico não entra no céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E o que isso faz? Cria uma barreira invisível, uma resistência interna à prosperidade. É como se uma parte de você quisesse ser abençoada, mas outra parte, lá no fundo, acredita que ter dinheiro é errado. Isso gera um conflito. Você ora por provisão, mas quando a oportunidade de prosperar aparece, você se sabota, sente culpa ou medo. Porque na sua mente, ser uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, é sinônimo de ser uma pessoa com dificuldades financeiras. Mas essa ideia não vem da Bíblia. É uma distorção que aprisionou gerações na escassez. Deus não tem prazer na sua dificuldade. Ele tem prazer na sua obediência e na sua fé. E uma fé verdadeira te leva a crer no melhor de Deus para todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. Pensa comigo. Se Deus quisesse que todos os seus servos fossem pobres, por que a Bíblia estaria cheia de exemplos do contrário? A gente precisa quebrar essa mentalidade de miséria que muitas vezes é disfarçada de espiritualidade. Você não precisa escolher entre ser espiritual e ser próspero. Na verdade, a verdadeira espiritualidade te ensina a administrar bem os recursos que Deus te confia, sejam eles poucos ou muitos. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi o que o dinheiro faz com o coração do homem quando ele não está firmado na rocha, que é Cristo. Então, o primeiro passo para viver a provisão de Deus é alinhar a sua mente com a palavra de Deus. É parar de repetir as mentiras que o mundo e a religiosidade te contaram sobre dinheiro e começar a declarar as verdades do reino. Agora vamos mergulhar na palavra de Deus para entender isso melhor. O que a Bíblia realmente fala sobre dinheiro? Em primeiro lugar, dinheiro é neutro. Ele não é bom nem mau. É uma ferramenta, uma energia. O que define se ele será uma bênção ou uma maldição é o coração de quem o possui. Pense em Abraão. A Bíblia diz que ele era riquíssimo em gado, em prata e em ouro. E sabe o que mais a Bíblia diz sobre Abraão? Que ele era amigo de Deus. A riqueza não impediu sua intimidade com o Criador. Vamos olhar para Jó. O livro de Jó começa descrevendo-o como o homem mais rico de todo o Oriente. E logo em seguida diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A fortuna de Jó não corrompeu seu caráter. Pelo contrário, mesmo depois de perder tudo, sua fé permaneceu. E no final, Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Se a pobreza fosse um sinal de santidade, Deus não teria tornado Jó 2 vezes mais rico do que antes. E Salomão? Quando Deus apareceu para ele e disse, "Pede o que quiseres", Salomão não pediu dinheiro. Ele pediu sabedoria para governar o povo. E o que Deus fez? Deus se agradou tanto do seu pedido que lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e glória como ninguém antes ou depois dele. Percebe o padrão? A riqueza vem como consequência de um coração alinhado com Deus, de uma busca pela sua presença e sabedoria. O texto que muitos usam para condenar a riqueza é o de 1 Timóteo 6,10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Preste atenção. É o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. É a avareza, a ganância. O problema não é você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. É quando o dinheiro se torna seu mestre, seu Deus, sua segurança. É quando você confia mais na sua conta bancária do que no Deus que é o dono de todo o ouro e toda a prata.
Deus não está procurando cofres para encher. Deus está procurando canais para fluir. Ele quer te abençoar para que você possa ser uma bênção. Ele quer te dar recursos para que o reino dele avance através da sua vida. Quando você entende que você é um administrador e não o dono, tudo muda. A prosperidade se torna um meio para um fim maior: glorificar a Deus e abençoar pessoas. Pare de olhar para o dinheiro como um inimigo. Comece a vê-lo como um recurso do reino que Deus pode e quer confiar nas mãos de filhos e filhas fiéis. E agora, eu quero te convidar a fazer uma oração forte comigo. Talvez você se sinta cansado, no seu limite. Talvez as contas não fecham, as portas parecem trancadas e a ansiedade tem tirado o seu sono. Chegou a hora de entregar isso. Não é sobre sua força, é sobre a força dele. Então, onde você estiver, feche seus olhos se puder, ou apenas concentre seu coração e sua fé, e repita essa oração comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti neste momento. Eu reconheço que as minhas forças chegaram ao fim. Tentei do meu jeito, com a minha capacidade, e eu não consegui. Hoje, Pai, eu tomo uma decisão. Eu entrego o controle da minha vida financeira em Tuas mãos. Eu abro mão da minha ansiedade, do meu medo do futuro, da minha necessidade de entender tudo. Eu confio em Ti. Pai, em nome de Jesus, pela autoridade que temos no Teu nome, eu declaro que toda trava espiritual, toda palavra de maldição, toda mentalidade de escassez que foi plantada na minha mente e no meu coração está sendo rompida agora. Eu renuncio ao medo da falta. Eu renuncio à ansiedade que me paralisa. Eu renuncio à vergonha de precisar de ajuda. Eu declaro hoje uma verdade fundamental sobre a minha vida. A minha fonte não é o meu emprego. A minha fonte não é o governo. A minha fonte não são pessoas. A minha fonte és Tu, Senhor. Tu és o meu provedor, o meu pastor, e nada me faltará. Assim como alimentaste o povo no deserto, como multiplicaste os pães e os peixes, eu creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida hoje. Eu abro meu coração para receber. Eu recebo a Tua provisão sobrenatural. Eu recebo a Tua direção para saber o que fazer. Eu recebo a Tua paz que excede todo entendimento para guardar meu coração e minha mente. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho da promessa. Tudo está sob o Teu controle. Eu descanso em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Escute bem o que eu vou te dizer agora. Você não foi criado para viver na escassez. A escassez não é sua identidade, não é seu destino. Você pode estar atravessando um deserto, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas entenda uma coisa. Você está atravessando. Você não vai morar nele. O vale é um caminho, não é uma morada. O deserto é uma rota, não é o destino final. O seu destino é a terra prometida que Deus preparou para você. Essa oração que fizemos não foi uma fórmula mágica. Foi um ato de entrega, um realinhamento do seu coração com o coração de Deus. Agora, a sua parte é continuar crendo, continuar declarando a palavra e agir na direção que o Espírito Santo te der. Não desanime se a resposta não aparecer amanhã. Continue firme. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Mantenha seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele já venceu e em Cristo você também é mais que vencedor. A provisão já foi liberada nos céus. Agora caminhe em fé para recebê-la aqui na terra. Antes de você sair deste vídeo, eu quero te pedir algo. Deixe o seu like como o seu amém para essa palavra e para essa oração. Se você ainda não faz parte deste canal, se inscreva para não perder nenhuma mensagem que pode abençoar sua vida. E eu quero que você profetize sobre si mesmo nos comentários. Comenta assim: eu recebo em nome de Jesus. E por último, compartilhe este vídeo. Você não sabe quem está precisando ouvir essa mensagem hoje. Quem está a um passo de desistir. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Um forte abraço e que Deus te abençoe poderosamente.